Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje é o quadro mais aguardado do Brasil, mais aguardado aqui desse podcast. Autoestima alta pode atrapalhar? Que é o quadro Analisando. Se você já maratonou aqui o nosso podcast, você sabe que a gente aqui vai comentar histórias que os ouvintes mandam. Essas pessoas que mandam história, elas sabem que elas estão mandando pra gente, sabem que esse objetivo, que essas histórias vão ser analisadas, tem esse consentimento. E a gente sempre deixa as histórias em anônimos, então a gente não fala nome de lugar, não fala nome de pessoas, pra não expor ninguém aqui, e sim a gente conseguir dar orientação às nossas reflexões que a gente sempre dá a respeito das histórias. Então, se você quiser participar desse quadro, é só você mandar a sua história pro podcastpsicologiasincera@gmail.com. A gente vai sinalizar lá que a gente recebeu e a sua história vai entrar pra fila aqui pra ser analisada pela gente, pra ser comentada, enfim. E a gente sempre tenta juntar mais de uma história, né, pra dar vazão pra quantidade de histórias que vocês mandam pra gente. Hoje, em específico, a gente vai ler só uma história e a gente vai explicar o porquê depois, então fica aqui no episódio pra você entender o que vai acontecer nesse episódio daqui, que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Mas o tema de hoje, gente, é um tema que vocês gostam muito: relacionamento, traição. Ai, meu Deus! Não é o que está pensando! A gente vai falar um pouco sobre relacionamentos que têm traição, relacionamentos até um pouco conturbados, talvez beirando abusivo ou tóxico. Então a gente vai trazer algumas reflexões com base numa história que uma ouvinte enviou aqui pra gente. Então bora de primeira história aqui, galera. Oi, belíssimas! Vim contar a minha fofoca sobre mim mesma. Conheci meu namorado em 2021, quando a gente estava num rolezinho. Eu achei ele muito engraçado, o tipo de pessoa que quando chega no local, tudo se ilumina. Todo mundo gosta dele, achei muito massa e fiquei espreitando para quando surgisse a oportunidade, eu fosse lá conversar com ele. Mas era só conversar mesmo. Tive zero atração por ele, porque é bem fora do meu padrão de beleza. Nesse dia, uma ex dele, eles eram meio ficantes sérios por tipo um ano. Um negócio meio troncho que nem eu entendo. Que é minha amiga, tava bebinha e comentou na nossa rodinha com o meu namorado incluso: Fulaninho é uma ótima pessoa, mas um péssimo namorado. Ela foi embora e eu beijei ele. Em minha defesa, eu estava trêbada. Fui conversar porque achei ele legal, mas acabei mandando uns "seus olhos são tão lindinhos, amigo". E quando vi, a gente já tinha se beijado. Mas eu odiei, ele estava muito alvoroçado nesse dia, fedia cigarro, algo que eu odeio e sempre disse que nunca ficaria com alguém que fumasse. Barba grande, é 11 anos mais velho que eu, na época eu tinha 20, ele tinha 31. E quando eu perguntei a profissão dele, respondeu mecânico. Nada contra, mas meio que já entendi que não tinha graduação. Passou-se umas semanas, eu fiquei pensando, foi uma merda, mas eu tô tentando de tudo mesmo, né? E tava realmente tentando de tudo. Tive uma grande paixão aos 18 anos que terminou em ghosting e uma outra pouco tempo antes do meu namorado atual, que virou uma coisa meio estranha. Esse menino terminava e voltava a ficar comigo do nada, meio indeciso, não me dava carinho, era um treco meio distante. Horrível. Mas eu sempre quis muito namorar, só tinha muita dificuldade de achar alguém porque sempre colocava meus padrões no topo, ou só na média que eu achava que valeria a pena mesmo. Mas o ponto é que aos 20 anos nada engatava. Daí, umas semanas depois desse primeiro rolê, eu e meu atual namorado nos encontramos de novo e ele foi super carinhoso. Ficou agarradinho comigo na frente de todo mundo, me deu atenção, me escutou. Tanto de mandar mensagem quanto de beijos, a iniciativa foi minha. Acho que pela questão de idade, ele sempre me deu bastante espaço. Daí achei muito massa, porque eu nunca tinha recebido esse tipo de resposta de um boyzinho. Começamos a nos encontrar todos os finais de semana e conversar por WhatsApp todos os dias, o dia todo. Vou chegar no ponto logo. Ele me traiu. Mas foi uma traição estranha, porque a gente já estava há mais de 6 meses juntos, fazendo tudo junto, conhecendo família um do outro. Eu sempre dizendo que se ele tivesse vontade de ficar com outra pessoa, a gente poderia conversar. A nossa comunicação é ótima. Mas ele sempre desconfortável com a palavra namoro. Nós éramos namorados, as pessoas ao nosso redor nos citavam como namorados um do outro. A gente estava em contato o tempo inteiro nos últimos 6 meses, mas toda vez que era pra ele aceitar o nome, era um negócio meio fugaz. Tipo, uma amiga minha perguntou: "Vocês estão namorando?" E aí ele respondeu: "Tamo, né, B?" Ele começou a me chamar de B uns 2 meses depois de a gente estar saindo. Mas aí no fatídico dia em que descobri, ele me deu o celular pra eu tirar uma foto e mandar no WhatsApp para outra pessoa. Eu e ele sabíamos a senha do celular um do outro desde sempre.
Eu nunca tinha mexido porque eu super confiava nele e no caráter dele. Tirei a foto e quando voltei pro menu do WhatsApp, tinha uma mensagem de uma menina com tananana libido. Eu sabia quem era a pessoa, já tinha visto, mas era muito feia, meio fora do nosso ciclo e comentava como se fosse uma conhecida só. Quando entrei na mensagem, minha vista escureceu, meu coração disparou, minhas mãos tremiam mais que liquidificador. Eles intercalavam mensagens de putaria com dúvidas pontuais sobre mecânica, mas muitos dias de putaria. Em uma delas, a menina comentava que estava com medo de pegar doença, ou seja, não se protegeram durante o sexo. E ele ainda expôs uma questão minha durante a conversa. Eu saí puta da vida, chorei horrores, conversamos e choramos juntos no mesmo dia. Nos separamos por uns 3 dias, mas a dor foi insuportável. Daí voltamos, conversamos e choramos mais um monte. Estamos juntos atualmente, depois de muita conversa e muito surto e muito choro. Ele é justo de aceitar a merda que fez, pedir desculpa, me ouvir, contar para as pessoas próximas o que fez, admitir a cagada. Às vezes a dor volta num turbilhão e eu retomo o assunto. Já cheguei a ligar para ele de madrugada e a gente conversar sobre enquanto chora. Mas é isso. Muita dor, não consigo perdoar ele pelo que aconteceu. Gosto dele infinito, mas sei que não é o cara certo pro meu futuro e fico nessa de só aguardar o momento em que eu vou ter coragem de terminar e aceitar o sofrimento do término. Teve outras cagadinhas dele também. Um mês depois disso tudo acontecer, eu vi nas mensagens dele com outra menina que quando a gente já tava junto, tinha 1 mês mais ou menos. Ele continuava mandando e recebendo nudes dessa pessoa e que tinha recentemente, na época que li a mensagem, se encontrado com ela. Porque essa menina queria conversar sobre esse término repentino dos dois. Meu problema não é a conversa, mas o fato dele ter mentido esse dia, dizendo que ia pra casa de um amigo, quando na real essa pessoa foi na casa dele pra eles conversarem sobre. Eu tenho um problema também de que eu me esforço demais, sabe? Me esforço muito pra ser o mais inteligente possível, a mais bonita possível, de trabalhar o máximo, planejar toda a vida, de me dedicar às pessoas. Tipo, pro meu namorado mesmo, eu que marco médico pra ele, compro coisa pra ele, lavo lençol, toalha, fronha, porque tudo isso ele mal tinha quando a gente começou a ficar. Pago a maioria das refeições, dou presente que só, e ele estragou tudo isso pra transar umas 2 vezes com uma menina que nem gosta tanto. De novo, eu sei que eu preciso terminar, mas é muito bom estar com ele. É um doce de pessoa, a gente vive as melhores aventuras e é meu companheiro de verdade dos momentos bons e ruins. Eu só não consigo perdoar, não sei superar a dor. Tem muita coisa pra gente falar nessa história, né, Ana Teresa? Essa história, pra mim, terminou com uma contradição bizarra. Porque ela foi listando vários momentos que ele não foi parceiro com ela. E aí depois ela termina falando, nós somos parceiros de vida. Eu fiquei um pouco confusa em relação a isso, mas não é com isso que eu quero começar a comentar a história. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. Vamos começar do começo, o que eu tenho pra falar, né? Sabendo do final, né? Sabendo do que se desenrolou em cima do seu relacionamento com ele, quando você já chegou pra mim falando que ele ilumina o local, que ele chama atenção, que ele é tudo que você queria, que ele é muito perfeito, e ao longo da história você já falou várias vezes que você só fica com pessoas com certo nível de estética, de aparência física, eu entendo que você tem crivos muito altos. Me faz pensar o quanto ele estava sendo ele mesmo quando você se sentiu atraída por ele, porque tem algumas pessoas que elas põem algumas máscaras, todo mundo de certa forma, gente, se pode em situações sociais pra você não ser inadequado. Mas eu fico pensando o quanto ele não é legal demais, perfeito demais pra atrair, e no final do dia, quando já tá ali conquistado, a menina já tá ali na mão dele, ele começa a pouco encher o saco e é evitativo. Tem alguns caras que são um pouco assim, eles gostam da conquista, mas não necessariamente eles gostam de estar namorando. Então, quando você fala que ele é muito perfeito e você já tem um crivo muito alto pra se relacionar com as pessoas e você já veio de um relacionamento, né, que não foi legal, que você teve uma grande paixão, que você sofreu ghosting e tudo mais, o que já mostra que você é uma pessoa que tá vulnerável pra algumas pessoas te tratarem de maneira que você não gosta. Eu acho que tendo todo o insight, né, toda a sacada, todo o acesso que a gente tem à informação do que aconteceu antes, eu acho que eu tô comentando isso porque isso são todos pontos, assim, que eu entenderia como psicóloga, que foram pontos de vulnerabilidade para a relação se desenrolar da maneira que se desenrolou. Um ponto que eu queria trazer, até sobre isso que você falou, Ana Teresa, da questão da conquista, né? Da conquista do homem. E isso é um debate muito amplo, assim, mas tocou num ponto que eu ia trazer, que eu tava lendo sobre relações. Aí é importante a gente fazer esse recorte aqui, né? Que eu acho que também vale pro episódio, né? Relações. Aqui a gente tá falando de relações heterossexuais e monogâmicas, que também é uma questão que eu ia trazer, na verdade, né? Porque me parece que esse cara e muitos outros, a gente até no momento que a gente tá gravando esse episódio, tá muito em alta a situação do Neymar e das traições do Neymar, né? E me parece que ele é uma pessoa que tem muitas dificuldades, assim, dificuldade de
cumprir com regras que num relacionamento monogâmico, num geral, tem. Só que não é tão simples assim também, né? Uma pessoa com dificuldade de cumprir regras. Quando a gente olha a construção social do relacionamento monogâmico heterossexual e do papel do homem nisso e qual é o papel da mulher nisso, me parece que vocês se encaixaram muito no sentido de a mulher, num geral, é a que tem que fazer de tudo pelo relacionamento e é responsável por cuidar dessa relação, né? E aí você traz exemplos, e não só da relação, mas do homem. E aí no final você traz muito disso, né? Assim, de que você se esforça pra ser o mais inteligente, você se esforça pra ser a mais bonita, de trabalhar ao máximo, de planejar toda a vida, de se dedicar às pessoas, que pra ele você marca médico, você compra coisa, você lava lençol, toalha, fronha, enfim. Me parece que você desempenha esse papel que a sociedade impõe que a mulher desempenhe, que é o papel de ser a mãe desse homem, né? E ao mesmo tempo de ser tão perfeita ao ponto de ser escolhida. Porque uma coisa que eu até tava lendo, quando eu tava lendo sobre relações em que a traição acontece, né? Eu vi uma frase que faz muito sentido, assim, para histórias que eu escuto de traição, tanto na minha vida pessoal de amigas, quanto na minha experiência pessoal com isso, quanto na clínica de pacientes. E é uma frase que foi muito forte, que é: a traição funciona como um verdadeiro atentado à autoestima de quem é traído. Então, nesse contexto em que nós mulheres já somos incentivadas a desempenhar um papel específico, a sermos de uma determinada forma, dentro de um padrão, pra gente ser escolhida por um homem, né? E a gente inconscientemente acaba vivendo a nossa vida muito em prol disso, quando a gente ainda não questiona esse papel, né? Cara, a traição é como se fosse uma quebra disso tudo, de todo esse esforço que a gente tá fazendo e que é um esforço que acaba sustentando essa autoestima, mas que é falsa, né, gente? Porque, assim, a gente não tá sendo a gente mesma, a gente tá atrás, a gente fala muito sobre isso, né? Assim, desse excesso suprir uma falta, de você tá hipercompensando talvez uma falta que você sinta em relação a você ser você mesma, né? E de você estar numa relação que é genuína e que é real e que tem regras e que essa pessoa cumpre as regras e que você não precisa estar constantemente buscando, né, por comportamentos exagerados, entre aspas, comportamento nesse sentido, assim, de excessivamente querendo suprir e ser essa mulher perfeita e essa namorada perfeita. Você é uma mulher que não precisa de competição. Sabe o que é isso? Machismo. E esse ponto que a Ana Luísa tá tocando eu acho muito, muito, muito importante, porque me parece que é como se perfeição fosse a mesma coisa que receber afeto. E não é. Muitas vezes a gente vai colocando essas máscaras, esses falsos eus, né, no fundo, que a gente não tá sendo autêntico. Vou ser perfeita, vou fazer tudo, vou facilitar a vida da pessoa, não vou incomodar, vou sempre estar de bom humor e tudo mais pra você ser aceita, pra você ser amada. Sempre por trás a necessidade eu quero ser amada, mas em algum momento aí a gente não tem acesso à família, à infância, adolescente, ao seu desenvolvimento, mas eu tô entendendo que você supervaloriza, né, essa perfeição, o que me faz criar hipóteses de que você precisou ser perfeita para ser amada e, consequentemente, você replica isso em outros relacionamentos seus, no sentido de ser perfeita é garantia de ser amada. E não é, tá, gente? Não é, e muitas vezes a perfeição, ela gira admiração, mas não conexão e afeto. Porque eu tô pensando, né? Você vai se conectar com alguém que tem vulnerabilidades, tem defeitos, ou alguém que está sempre fazendo tudo perfeito, é linda, consegue tudo, conquista tudo. Não é que isso não é bom, tá, gente? Vocês não quiserem conquistar essas coisas pra vocês. Mas perfeição, gente, eu acho que o que eu quero falar muito é: perfeição não te garante nada. A gente acha que é a garantia de que a gente vai ter a vida perfeita, aquela vida de revista, aquela vida de filme. E não é. Beleza, estética, não é garantia de amor. Cara, eu fico pensando no quanto que as pessoas, ou falando agora especificamente de mulheres, né, que são as pessoas que mandaram essas histórias, o quanto que a gente... E eu não tô falando isso pra colocar responsabilidade em vocês ou em nós mulheres no geral, né? Porque o buraco é muito mais embaixo, como eu tava falando, de toda uma sociedade que é construída nesses papéis de gênero, né? Que num relacionamento monogâmico que fala de exclusividade sexual, o homem, ele não é incentivado a viver uma vida de acordo com a liberdade, com a exclusividade sexual, né? Porque eu tava pensando aqui, assim, eu tava lendo, na verdade, e aí a autora trouxe algumas razões que facilitam que o homem... Facilita, entre aspas, né? Que o homem trai a mulher. Uma das situações que ela traz é a questão da autoafirmação da masculinidade e a competitividade, que tá muito presente, de novo, na construção do papel do homem, da masculinidade. O que significa ser homem, né? E é muito louco, porque muitos homens, eles checam a virilidade deles colocando em prova essas conquistas que eles conseguem, assim, né? Então, eles checam a capacidade deles e a masculinidade deles
mulheres através dessa conquista que a Ana Teresa começou falando, assim, né? A capacidade de seduzir mulheres e, junto disso, essa prova da masculinidade vindo junto de um processo de competição com homens, né? Então, assim, é isso. Essa construção é de que esses homens têm que ter essa virilidade e conquistar muitas mulheres e transar com muitas mulheres. De novo, gente, a gente tá falando de um recorte heterossexual, né? Heteronormativo, como a gente chama. E de competição entre homens. E, por outro lado, as mulheres num lugar de total exclusividade sexual, né? Porque a gente vê, mais uma vez, a gente tá falando da situação do Neymar, né? Que tá muito em alta agora. Que tá sendo muito colocado em debate, assim, a reação da sociedade quando uma mulher trai e a reação da sociedade quando um homem trai. Mas não era nem esse ponto especificamente que eu ia falar, assim. Eu só tô trazendo esse contexto social que eu acho importante pro debate sobre traição. Mas junto disso é muito louco porque nós mulheres a gente acaba entrando num ciclo vicioso de... Bom, a gente aprende não só às vezes nas nossas famílias, mas na sociedade de que a gente precisa desempenhar um papel perfeito, a gente precisa estar dentro de um padrão de beleza de perfeição e muito excludente porque é magra, é branca, com o cabelo de uma determinada forma, sem alguma deficiência. Enfim, a gente tem que estar nesse padrão pra gente poder ser escolhida numa relação hétero com um homem que também não é incentivado ali pela sociedade de estar dentro de uma relação. Outra coisa que eu pensei assim, cara, a gente questiona essa exclusividade, a gente questiona, né? Porque, no geral, a gente entra nas relações assumindo que vão ser monogâmicas. E aí, assim, como é que essas regras são ditadas? E aí, essas pessoas, elas quebram essas regras. Esse homem dessa história, ele se questiona se ele se sente, se ele quer estar numa relação monogâmica, mas aí eu fico pensando, né? Se ele te cobra de alguma coisa, se ele te cobra de uma exclusividade sexual, ele também não é capaz de estar dentro, de se comprometer com essa exclusividade. Então, são muitas coisas, mas onde eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar no sentimento de culpa da mulher que foi traída, né? Então, a gente fica muito nesse ciclo vicioso de estar atrás dessa perfeição, de se relacionar a partir dessa perfeição, ver que essa perfeição não é suficiente, porque não é. Porque as pessoas não vão trair ou deixar de trair porque você é perfeito ou você tenta ser perfeita, né? Isso é muito mais sobre a pessoa do outro lado e muitas outras coisas que eu fiquei vendo aqui também, de imaturidade emocional da pessoa que trai, de, assim, a traição como uma consequência de uma relação que não tá satisfatória. E, de novo, não tá satisfatória necessariamente por culpa da pessoa que foi traída, assim, gente. São tantos os motivos, mas me vem muito essa questão da imaturidade da pessoa não saber lidar com alguma coisa, não zelar pela relação, né? Talvez já não estava sendo zelada antes, e isso acontecer. Gente, eu tô falando muito aqui porque eu acho que tem muitas questões dentro da traição de uma relação. Concordo totalmente. Até essa questão da imaturidade, né? Ela trouxe de... as pessoas perguntam se estão namorando ele. Né? Tipo, não sei, tô evitando. Eu achei ele muito evitativo, assim, fugindo desse assunto, que é muito imaturo, gente. Porque eu acho que é sempre importante colocar em perspectiva que ela tinha 20 anos, ele tinha 31, gente. Pensem num homem, porque não é um garoto, gente. É um homem de 31 anos perguntando se tá namorando alguém que ele já tá vendo há mais de 6 meses e a pessoa fala, não sei. Ou, tipo, faz uma brincadeirinha. Eu acho, assim, até um pouco decepcionante, porque eu acho que eu, no lugar dela, eu estaria esperando um pouco mais, assim, no sentido de, tudo bem se você não quer namorar, mas vamos deixar as coisas claras. Vamos falar sobre isso. Então, eu fico sempre muito com o pé atrás com essas diferenças de idade muito grandes, até porque eu acho que se um homem de 31 anos tá se relacionando com uma mulher de 20 anos e ela não tá sentindo diferença em questões de maturidade, é porque a gente tem uma pessoa da relação mais imatura. Porque uma coisa é uns 3 anos, 2 anos, 6 anos, eu já começo a questionar algumas coisas, mas 10 anos, gente, é porque essa pessoa tá no mesmo momento de vida, talvez, que essa pessoa de 20 anos, o que algumas vezes pode ser uma bandeira vermelha até pra essa menina de 20 anos, que me pareceu que é uma menina ambiciosa, que é uma menina que quer fazer a graduação, que quer correr atrás, que busca ser perfeita, que busca conquistar as coisas na vida dela, e tá com um homem que muitas vezes eu fico pensando que não tem uma visão de mundo, ou talvez não queira as mesmas coisas que ela quer pra vida dele. Então, isso pra mim é algo que acendeu um pouco, assim, uma luzinha vermelha, assim, até em questão de compatibilidade, assim, tipo, o que cada um quer pra vida, né? Qual é a perspectiva desse relacionamento? Exatamente. E aí eu fico pensando, assim, em todos esses temas que a gente pode trabalhar com uma pessoa na clínica quando traz essa demanda, né? Tô pensando, se você ouvinte que mandou essa história fosse a minha paciente. Além das questões de autoestima, assim, eu acho que a autoestima vai muito também no lugar da gente saber o que a gente quer, então talvez entre mais numa parte de autoconhecimento, mas a gente poder sustentar as coisas que a gente quer, né? E falar isso abertamente, porque nisso que você falou, Ana Teresa, dessa coisa do vocês estão namorando, e ele manda um tamo, né? Assim, e aí, voltando ao que eu tava falando da questão das regras, né? Porque
era importante pra você naquele momento? Ou foi importante em algum momento pra você, ouvinte, ter clareza em relação a essa relação? Assim, ter clareza em relação ao rótulo, ter clareza em relação às regras? Porque eu senti falta dessa clareza lendo a história. De assim, tudo bem, você falou que você chama ele de namorado, que vocês namoravam, mas ao mesmo tempo me parece que do lado dele, ele ficava meio que evitando isso. E aí respondia, assim, vocês tiveram alguma conversa em algum momento que definisse isso claramente? Assim, isso é um namoro, e é um namoro de tal forma, é um namoro fechado, é um namoro aberto, enfim, é um namoro com essas regras. E se isso era importante pra você e não aconteceu, o que aconteceu que você não sei, né? Não sei se aconteceu ou não, né? Mas se não aconteceu assim, que você não foi atrás disso, né? De poder sustentar o seu desejo em relação a estar nesse relacionamento dessa forma, com essas regras. Porque, por muitos motivos, e aí eu entrei na questão da autoestima que eu trabalharia na clínica, né? A gente acaba não expondo e sustentando os nossos desejos numa relação. E até que ponto funciona uma relação em que as duas pessoas querem coisas diferentes ou querem regras diferentes. Claro, gente, que aí que vem a conversa, aí que vem a construção entre duas pessoas de uma relação com regras que façam sentido para as duas. Mas é isso, regras que façam sentido para as duas. E me parece que ele, em algum ponto, você trouxe até da relação dele com outra menina que ele conversava, né? De que é comum ele evitar essas regras ou evitar essa clareza, né? E eu acho que ele talvez se beneficie muito disso. Mas eu fico pensando, e você com isso? Como que você fica com isso, né? Como que você fica com essa falta de clareza das regras, com essa falta de clareza do que você é pra ele? E aí eu acho que a gente pode vir um pouco pro agora, né? Assim, como que você tá? Você fala de muita dor, você ao mesmo tempo fala de é muito bom estar com ele, assim, eu acho que em terapia eu tentaria entender com você, de novo, assim, essa clareza até dos seus desejos hoje, de como que estão os seus sentimentos, assim, você, qual é o seu lado que quer estar com ele e explorar esse lado, o que esse lado fala, quais são as necessidades desse lado, as necessidades estão sendo atendidas, talvez alguma necessidade esteja sendo atendida se ainda tem esse desejo, está sendo alimentado por outras coisas, uma idealização, e qual o seu lado de que talvez não queira estar com ele, que questiona essa relação, talvez seja o lado que aparece a dor, né? Eu tentaria entender um pouco com você, assim, como que você tá agora com essa relação, e se você tá se ouvindo, se você tá ouvindo os seus desejos, se você tá ouvindo essas necessidades, porque não adianta nada também a gente depositar nossos desejos e necessidades no outro, né? Se a gente mesmo não tá sustentando e não tem essa clareza do que a gente quer e não tá sendo firme em relação ao que a gente quer. Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo aqui? Tá, pra mim tá fazendo super sentido. E eu acho que eu também queria fechar essa história, assim, que ela fala que ela tá aguardando ter coragem pra terminar, né? Aceitar o término. E eu acho que eu gostaria muito de explorar o que ela interpreta com o término, né? Não do tipo, vou ficar sozinha. Talvez seja isso. Mas eu também tô interpretando muito pra um lado do tipo, como a Ana Luísa trouxe, né? Que é muito a função da mulher fazer o relacionamento dar certo. Muitas vezes você se mantém em relacionamentos porque isso, você assume uma culpa, você assume que você é um fracasso, como se a culpa fosse sua que o relacionamento não deu certo. E pra você não encarar que você é falho, que você é um fracasso, que você não é uma mulher bem-sucedida, que você não conseguiu mudar o homem, ou que você não conseguiu fazer a relação dar certa, muitas vezes você fica pra não entrar em contato com esses sentimentos que eu acho que dizem muito mais a respeito sobre você, como você interpreta estar ou não estar numa relação, do que de fato sobre a relação em si. Porque talvez já esteja muito certo pra você que essa relação não é o que você quer pra você. Mas você ainda não sustenta o que significa o final dessa relação. E, gente, com isso, a gente vai fechar essa história e o que a Ana Teresa falou no início do episódio, né? A gente vai ser um pouquinho diferente dessa vez. A gente vai continuar essa conversa sobre traição com uma segunda história lá na nossa área do apoiador, no Orelo. Pra quem tá chegando agora e não sabe do que a gente tá falando, a gente tem um plano de assinatura e de apoio ao nosso podcast pelo Orelo. O link vai estar aqui embaixo. A galera que apoia a gente, né? A gente sempre tem o nosso momento de agradecer, de mandar aqui nosso carinho, nosso amor pra vocês que nos apoiam. O podcast não estaria aqui sem vocês. E pra quem ainda não é apoiador e não sabe, gente, quem nos apoia ganha um episódio extra por mês, além de ter prioridade na fila das histórias. Então, nossos apoiadores têm um código secreto lá que eles podem enviar pra gente por e-mail no
no podcast psicologiasincera@gmail.com e a gente prioriza a história deles na fila dos episódios analisando. Então, se você quer continuar ouvindo esse papo sobre traição, se você quer um episódio extra do Psicologia Sincera por mês aí, se você quer essa prioridade, o link vai estar aqui embaixo. R$5 por mês vocês podem apoiar o nosso podcast e ter acesso a isso tudo que a gente falou. Então é isso, gente. A gente vai encontrar, então, vocês aí. Fica o convite pra ir lá na nossa área de apoio pra continuar papo sobre traição. Imagino que vocês... Assim, eu adorei ter gravado esse episódio. Achei muito rico e eu acho que vai continuar sendo muito rico por lá também. E nesse meio tempo, vocês podem seguir a gente no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. Também me encontrar, se vocês tiverem interesse em saber alguma coisa sobre mim, sobre a vida, que é o @AnaTeresaCavalcante. E vocês também podem encontrar a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, é importante falar, né? Nossas agendas estão abertas para atendimento. Então, se vocês estiverem com alguma dificuldade na vida de vocês, se essa história bateu para vocês de alguma forma ruim, trouxe dores, enfim, desconfortos, né? E se vocês estiverem buscando uma terapia nesse momento da vida de vocês podem entrar em contato com a gente. Os nossos Instagrams vão estar aqui no link abaixo. Assim como o Twitter do nosso podcast. A gente tem um Twitter agora, então o nosso @ vai estar aqui embaixo também. Nosso Instagram do nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. E, gente, não esqueçam de classificar o episódio e o podcast com 5 estrelinhas, por favor. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E compartilhar também esse episódio nas redes sociais. Se tem alguma coisa que vocês ouviram que vocês acharam imperdível, né? A gente adora quando vocês compartilham, até com alguma frase que a gente falou, alguma coisa do tipo, porque a gente grava e esquece tudo que a gente falou também. Então compartilhem, marquem a gente, que a gente adora interagir com vocês e repostar vocês nos marcando. E é isso, gente. Um beijo e a gente continua esse papo lá na área do apoiador. Marketing. Isso se chama marketing. É marketing, é o CATC, é o Call to Action. Sorry, a gente não fala em